Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Não pensar em determinada coisa, deixar de lado, deixar escapar da memória, desprezar, desdenhar. Assim, entre outros modos, o dicionário Roais da língua portuguesa define esquecer. Quanto mais o tempo passa, mais se consolida o esquecimento. Com frequência talvez maior do que a desejável, nós tentamos naturalmente não pensar em coisas que não gostamos, que nos trazem, em lugar de prazer ou contentamento, incômodo, intranquilidade. Coisas que por algum valor ético nos envergonham ou envergonham pessoas próximas, como a interminavelmente nos exigir desculpas, explicações, justificações. Procuramos esquecer. O esquecimento, nesses casos, é menos que remédio que cura. É uma espécie de linimento que alivia temporariamente dores e outros achaques da vida, mas não ataca nem elimina suas causas. Às vezes parece fazer-nos bem acreditar que o que passou de ruim, ou por ruim foi dado, não voltará a nos incomodar e, sobretudo, nos assombrar. E esquecemos, pois. O que passou, passou. Desdenhemos. É sempre mais fácil passar a ignorar coisas que nos incomodaram do que procurar saber como efetivamente elas se passaram e entender por que assim se passaram. Ainda mais quando sobre ela versões muito plausíveis foram dadas e geralmente bem aceitas e quase nunca questionadas. E como lá se foram tantos anos que ocorreram as coisas assim tratadas, por que delas tratar agora, quando tudo já está devidamente explicado? Esse texto é um texto que abre o livro Isolados em um Território de Guerra na América do Sul, de Kiyoshi Kishimoto. Esse texto foi escrito por Jorge Okubaro e o nome do texto é Sombra e Luz, o esquecimento como remédio. Jorge Okubaro é jornalista, é editorialista do jornal Estadão de São Paulo e autor do livro O Súdito, que fala sobre a história da imigração japonesa no Brasil. E pensar sobre isso, pensar sobre o esquecimento, pensar sobre a memória, como a gente lida com cada coisa, é a gente pensar um pouco mais, um pouco acima, um pouco mais profundamente sobre o nosso próprio gosto, sobre quanto realmente a gente se conhece e quanto realmente a gente entende o que a gente sente, o que a gente fala. E aqui já vai um adendo, né? Não nos conhecemos tanto quanto acreditamos. E, da mesma maneira, não temos um pleno domínio sobre os nossos desejos, gostos, sentimentos e, eu diria até, memórias. Nós podemos, sim, desejar o que escolhemos, mas não necessariamente escolhemos aquilo que vamos desejar, ao menos não no ato imediato. Isso porque gostos, desejos e vontades, entre outras coisas, participam de transformações, são transformações psicológicas que se movimentam de acordo com a existência de experiências cotidianas e logo são influenciadas e, por vezes, até moduladas socioculturalmente. Nosso desejo está em trânsito. A gente não consegue, de fato, colocá-lo dentro de uma caixinha e dizer nunca mais, não olho mais para isso, a menos que a gente tome alguns remédios, como a gente viu aqui agora há pouco, a menos que a gente tome do esquecimento, a menos que a gente drible a nossa memória, confunda a nossa memória e nos coloquemos em lugares, talvez assim, de um certo conforto, um conforto aparente, como a gente viu. É muito mais fácil a gente dar por encerrado alguma coisa que hoje parece estar muito bem resolvida. E aqui eu acho que vale muito a gente pensar
O que acontece entre o desejo da gente permanecer numa situação e as memórias perdidas? O que fica entre eles? Alguns estudos científicos vão mostrar, por exemplo, que a memória é uma coisa que ela vai se ressignificando, que ela vai se transformando, que ela vai se readequando e que a memória não é uma coisa também estática. E a memória está ligada ao modo como a gente também percebe o que acontece com a gente, o que a gente sente, o que as outras pessoas sentem. Eu não posso provar que você sente ou não sente o que você diz sentir, ou que você ouve ou não ouve o que você diz ouvir. Ainda que isso fosse possível, é inconcebível, pelo menos até o presente momento que eu sei, dizer com nitidez e exatidão aquilo que de fato se passa na mente alheia. Raramente a gente consegue relatar um sonho ou um sentimento tal como ele se passa ou se passou em nosso próprio pensamento. O que conseguimos é traduzi-los em códigos interpretáveis, e mesmo assim, a gente não pode garantir que as informações chegarão e que serão processadas por quem recebe aquilo que a gente falou de maneira tal qual nós enviamos. E aí, se eu adiciono o que eu falava sobre memória, de que a memória pode ser e geralmente é alterada e editada ao longo da vida do indivíduo a partir de modificações nas vivências desse próprio indivíduo. Isso está num artigo eu não sei pronunciar o nome corretamente, mas da Svoboda e colaboradores de 2006, e a tradução do artigo é A Neuroanatomia Funcional da Memória Autobiográfica, uma meta-análise. Eu vou deixar o artigo aqui embaixo, essa citação, para quem quiser dar uma olhadinha, para pensar sobre isso. E isso está também no texto que eu escrevi lá no blog, que chama Qual é o Nome da Sua Consciência? Caso eu esqueça de colocar a citação aqui, vocês podem olhar no texto que chama Qual é o Nome da Sua Consciência? É uma versão atualizada de 2020. E o que eu quero dizer com isso, né? Que a memória, ela pode ser mexida, ela pode ser alterada, e não que ela é alterada de um jeito tão simples, ela é alterada também por questões de medos, traumas, experiências que são mais intensas naquele momento. E é importante isso tudo que eu estou dizendo até agora para chegar num lugar que eu queria chegar. Quantas vezes ao longo da nossa vida nós aprendemos que o que é importante é o que está acontecendo agora, que esse é o momento da vida, que viva o seu presente. Mas nós somos seres também autobiográficos, nós somos seres de memórias autobiográficas, que constroem uma própria noção de si, uma própria noção do mundo, uma noção do que a gente sente. Somos seres que a memória nos coloca no lugar de produção até mesmo do desejo. A gente aprende, memoriza e deseja as coisas, não nessa ordem e não necessariamente de um modo tão simples, mas a memória ela é importante. Quantas pessoas que a gente conhece passaram por relações complicadas, por relações abusivas, relações que realmente, quando a gente olha ali no acontecimento dos fatos, no desenrolar das coisas, a gente fala, isso não tá bom, isso tá horrível, isso tá ruim, isso está violento, agressivo, tá uma forma realmente abusiva e tóxica em todos os sentidos. A gente fala isso naquele momento do acontecimento. A gente pensa isso na hora em que as coisas estão acontecendo, porque o sentimento está ali, aflorado, nós estamos sentindo de fato o que está acontecendo, mas que, conforme o tempo passa, conforme as coisas se alteram, conforme o próprio cenário se modifica e o cenário também emocional, o cenário simbólico de nós por dentro, emocional, afetivo, subjetivo, também muda. Então, se a gente interpreta a realidade e julga a realidade a depender do contexto externo, e a depender do nosso contexto interno também, e da mistura e transitoriedade entre esses dois contextos, que é o nosso aparelho psicológico, o nosso aparelho fisiológico, o nosso modo de sentir coisas corporalmente falando, e o modo como as coisas que vêm de fora vêm até nós, se tudo isso constrói uma interpretação daquela realidade, não é tão difícil a gente conceber que o que a gente está sentindo agora depende de todos esses fatores. Mas isso é para o que a gente está sentindo agora.
Como que a gente faz para interpretar coisas que ficaram lá atrás? Como a gente interpreta coisas que ficaram lá atrás no pensamento, que foram vividas e vividas intensamente, às vezes de um jeito muito agressivo ou de um jeito muito doce e gostoso, mas que neste momento não está mais acontecendo. Nesse momento são outros fatores que participam dessa nossa análise. Como que a gente pode garantir que a interpretação que estamos fazendo do momento, ela pertence a este momento? Ou melhor, como que uma interpretação de algo que não está nesse momento, mas que já aconteceu, ela está sendo interpretada pelo que já aconteceu ou sendo interpretada pelas condicionais deste momento? Por exemplo, a gente pode pensar numa relação que foi muito ruim, que num dado momento nós não gostamos, nós ficamos realmente insatisfeitos e não funcionou, não deu certo, estava horrível a situação, mas que com o passar do tempo, se distanciando dessa relação, o tempo passa, o tempo passa e o tempo passa. E quando a gente entra em contato de novo com essa mesma relação, com esse mesmo convívio, esse contato, aquele incômodo, aquele ódio, aquela coisa que produziu todo, que participou de todo aquele afastamento, não está mais intensa. É como se a gente tivesse esquecido por um instante tudo o que aconteceu e aquela famosa coisa, né? A gente relevou. Só que a gente relevou porque nossos estados emocionais já são outros, o contexto já é outro. E por isso a gente julga e diz: ah, mudou, não é mais a mesma coisa, eu não tô mais nem sentindo o que eu estava sentindo naquela época. Então, acho que eu vou dar uma segunda chance para essa pessoa, para esse emprego, para essa situação, para esse contexto. Acho que eu vou dar uma segunda chance. E quando você dá uma segunda chance, os eventos que vão participar ainda pertencem àquela lógica de funcionamento que te fez mal naquela época, considerando a situação permanente de abuso, né? Aí aqueles abusos vão voltar, eles vão eliciar em você as mesmas dinâmicas, vão estimular você nos mesmos lugares, vão te incomodar da mesma forma, e conforme isso vai acontecendo, de acordo com essa provocação que a situação vai trazendo de volta, e o seu corpo, o seu pensamento, o seu contexto interno subjetivo vai entrando em contato, as coisas começam a se repetir. E aí você lembra por que você não conseguiu ficar naquele relacionamento, por exemplo, da última vez. Você fala, agora eu lembrei. Quantas vezes isso aconteceu na sua vida, né? Nossa, isso aqui aconteceu para me relembrar que eu não deveria ter feito de novo. E não deveria ter feito de novo, às vezes acontece várias vezes, porque nesse vai e vem, a gente vai apagando temporariamente certas memórias, editando certas memórias. Um outro fator que dá nesse processo é de que a gente tende a registrar só os momentos bons. Tira uma foto feliz, uma foto contente, uma foto em momentos bonitos, contentes e felizes. Raramente uma pessoa está numa briga, numa discussão e fala, vamos tirar uma foto nossa agora? Vamos tirar uma foto aqui dessa briga em família? Vamos tirar uma foto dessa discussão? Não. A gente tira foto em momentos que a gente está muito felizes, né? E o que a gente faz? A gente geralmente registra os bons momentos, e esses bons momentos são aqueles que o Google Fotos vai jogar na sua cara de vez em quando, jogando várias coisas na sua cara. Olha, relembrando dos 2 últimos anos, você há 6 anos, e mostra momentos felizes, sorrisos, afagos e aconchegos. Só que o que aconteceu para que aquela situação tenha se desenhado num lugar meio que traumático, às vezes, a gente apaga. Tudo bem que pode ter o outro lado também, né? Da gente ter vivido coisas boas e num dado momento em que a gente tá ali com muita raiva, ou então numa situação de muito desespero, desânimo da vida, muitas situações adversas, a gente lê aquilo tudo que a gente viveu de bom como se tivesse sido ruim também. E a gente não consegue se entregar mais. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a gente vai se dispor a novas relações. E a gente só não consegue fazer isso porque a gente já não tem mais esperança. São tantas somatórias ruins e de coisas ruins que aconteceram que a gente já não tem mais esperança. De toda forma, como que a gente burla isso? Apagando a nossa memória, editando a nossa memória, não entrando em contato com a nossa memória. Como a gente leu
no trecho de abertura desse episódio, a gente vai vivendo de uma forma, quando os episódios são muito traumáticos, principalmente, tentando achar um remédio, tentando achar uma forma de lidar com aquilo, e geralmente o esquecimento, ele costuma entrar nesse lugar. E, por exemplo, repetindo a frase, né, é sempre mais fácil passar a ignorar coisas que nos incomodaram do que procurar saber como efetivamente elas se passaram e entender por que se passaram daquela forma. E não é simples mesmo. Esse processo de resgate, de entendimento de uma memória, ele tem um lado complexo. O lado complexo é a gente reviver certas situações que não foram boas. E geralmente a gente não quer reviver certas situações que não foram boas. Mas aí eu acho que vale uma dica, um aprendizado, muito mais do que uma dica. Não permaneça em ciclos tóxicos, não mantenha ciclos tóxicos por conta de boas memórias. Não se mantenha em situações abusivas, situações totalmente desconfortáveis ou que não te faz bem por boas memórias que aquela situação guarda. Às vezes a gente se mantém nelas porque essas boas memórias são intermitentes, né? As coisas boas que vão acontecendo também acontecem um pouco agora, um pouco depois, um pouco em outro momento. E o curioso é que situações assim tendem a ter picos de ótimos momentos, de ótimas lembranças, e a gente se ilude também. A gente se ilude na tentativa e na esperança frustrada de que aqueles ótimos momentos, às vezes até raros, vão se repetir, porque eles sempre se repetiram, mesmo que de uma maneira assíncrona, mesmo que de uma maneira não frequente, mas se repetiram. E essa intermitência, ora sim, ora não, sem uma frequência definida, nos coloca em um lugar de perigo, que é sempre buscar pelo acontecimento, sempre esperar, porque uma hora ele vem, uma hora ele aparece, breve vai acontecer. E às vezes acontece, às vezes não. E o que a gente vai fazendo nisso? Se sustentando em memórias boas, para que aquilo continue. Mas sempre que você tiver uma situação como essa, sempre que você se ver diante de uma situação como essa, lembre-se o que te fez não estar naquela situação a primeira vez. Sempre que algo ruim acontecer e você conscientemente terminar aquela situação, aquela relação e aquele vínculo, lembre-se o que te fez terminar aquele vínculo. E muitas vezes, né, não é nem um pouco raro mesmo, que alguns vínculos só terminem porque chegou num estado de esgotamento máximo. A gente não tem muito esse costume, esse aprendizado de romper vínculos quando a gente fala, olha, daqui não tá bom mais, aqui tá já tá ruim. A gente tende a ir até o limite, somos a sociedade do limite. Quando a coisa tá lá no limite, não dá mais, é vida ou morte, e às vezes literalmente vida ou morte, porque tem ameaças no meio, a gente vai e termina, porque daquele jeito é impossível não dar certo, não continuar. É impossível continuar, né? É impossível não dar errado. E o que acontece é que a gente vai empurrando nessa questão do limite, até ver onde aguenta, até ver onde funciona, e a gente deixa tudo de lado. A gente deixa a gente mesmo de lado. Nos colocamos de lado nas decisões porque estamos apostando naquele casamento, estamos apostando naquela relação, estamos apostando todas as nossas fichas naquele vínculo que pode ser que dê certo porque já foi gostoso. E essas memórias boas sustentam um vínculo predatório que não nos faz bem. Como que a gente lida com isso? Como que a gente tenta olhar para isso de um jeito que fala, tá, eu preciso achar uma forma, né, de entender a memória sem distorcê-la tanto. Aí teve uma coisa que aconteceu que eu gosto de fazer, que é escrever. E eu não sei se eu já falei para todo mundo, mas quem me segue nas redes em algum lugar com certeza já viu eu falar disso, né? Principalmente para quem já escutou o podcast Não Dito. Vai lá e tem muitos episódios muito bons. A gente comenta várias coisas e lá eu falava algumas questões sobre mim. Eu já fui uma pessoa casada por 7 anos, 9 anos de convivência no total. E o fim do casamento caminhou por um lugar não muito agradável, não muito bom. Principalmente depois que termina o casamento. Quando a gente conversa numa boa e
chegamos à nossa conclusão, cada pessoa por seu motivo, sobretudo a outra pessoa teve os motivos que deu e as decisões que quis tomar. Terminamos esse relacionamento e a ideia é sempre que a gente queira manter a amizade, né? Que a gente queira manter um contato, manter uma aproximação, porque foram anos e anos de vida, de convívio, de amizade e de contato. E que não terminou por agressão, não terminou por violência verbal, nenhum tipo dessas coisas. Terminou por escolhas que foram feitas. E o que que acontece? Depois disso, que foi terminado desse jeito, aí começam a aparecer episódios muito ruins, principalmente vindo da outra parte, no modo de tratar, no modo de não respeitar o espaço, de invadir profundamente o espaço e de não respeitar o tempo, né? Principalmente no caso que eu falo, respeitar o meu tempo na separação. Eu sempre gostei de escrever. Eu sempre transformei em crônicas, em poemas, em textos críticos, em ensaios, aquilo que me incomodava, seja em mim, seja na sociedade. E eu sempre busquei nas palavras a tradução daquilo que eu estava sentindo, a representação mais próxima, embora incompleta, embora insuficiente, daquilo que eu sentia. E quando começaram esses episódios de distrato e de maltrato, inclusive, eu fiz uma coisa. Eu comecei a anotar. E eu anotava, e eu comecei a resgatar algumas coisas que estavam escritas por mensagem, e comecei a anotar, e anotar o que eu sentia quando aquelas coisas foram ditas. Então, quando aconteciam episódios que eram episódios agressivos verbalmente, ou passivo-agressivos, seja qual for, eu anotava a frase que a pessoa me falava na íntegra. Em primeira oportunidade eu ia lá e anotava, e depois eu anotava logo em seguida o que eu sentia quando eu ouvia aquela frase, como que aquilo me tocava. Eu tinha um documento, e nesse documento, que hoje já deve estar com 16 páginas, que eu parei de escrever logo que eu saí daquela casa, né? Que a gente ficou juntos ainda por um tempo, porque foi pandemia também. Mesmo separados, ficamos juntos, foi onde aconteceu tudo isso. Então eu comecei a anotar tudo. E são 16 páginas de anotações, de memórias, de coisas que eu realmente senti naquele momento, que eu realmente ouvi naquele momento e que eu falei naqueles momentos de convivência. Coisas que eu suspeito, se eu não tivesse anotado, se eu não tivesse registrado tudo, o que eu teria feito dado o tempo de convivência, as memórias boas, as lembranças insistentes do Google Fotos e muitas outras coisas, eu teria construído ali uma memória de que talvez eu tivesse exagerado na minha percepção. Porque eu tenho essa característica, né, de ser uma pessoa muito sensitiva. Mais do que sensível, muito sensitiva, de sentir muito fácil as coisas, de perceber muito fácil o entorno, de sentir muito intensamente as coisas e de captar intensamente as coisas. Então eu poderia até dizer, será que eu não exagerei um pouco? Será que eu não estou distorcendo os fatos? E esse desejo que eu tenho de afastamento, esse desejo que eu tenho disso, daquilo outro, é um desejo produzido no exagero? Mas não é. E eu falo que não é porque quando eu vou olhar de volta esse texto, essas anotações, eu faço isso, sei lá, acho que cada vez por ano eu olho isso, ou então quando eu estou mexendo nos arquivos e eu abro eles e vejo, eu olho e lembro, realmente, não foi exagero da minha cabeça. Eu não vou me desmentir. Eu não vou me tratar como uma pessoa que se esquece daquilo que aconteceu. Até porque o esquecimento, até porque o apagamento da nossa memória, o apagamento de nós, é um tipo de invalidação que nos coloca em um lugar também traumático. Também um lugar que nos remete a lembranças distorcidas da vida, e a gente pode até mesmo passar a nos invalidar se a gente acreditar muito de que o que nós estamos falando talvez não seja tão real assim. E muitas vezes a gente colhe informações de quem está ao nosso redor, que vai dar percepções que as pessoas sentiram, que nunca é a que nós sentimos, e as pessoas começam a falar muitas coisas e a gente fala, é verdade, acho que eu estou exagerando, ou não, etc. Mas quando a gente anota, a gente registra a memória. E é interessante que tem um texto de Freud, eu não tenho certeza
se é o texto Cubo Mágico, mas tem uma nota de rodapé que Freud vai falar assim que a escrita é um auxiliar da memória, com uma diferença. A memória pode nos trair. A escrita está ali, registrada o que aconteceu naquele momento, naquela hora. E escrever as coisas que acontecem, ter um registro mais próximo, é uma forma também de sustentar uma história e de entendê-la na sua origem. Não quer dizer que, uma vez que algo acontece, ele nunca pode ser modificado, a gente nunca pode reviver experiências, mas é muito importante que a gente reviva as experiências sabendo como que elas realmente foram. Ou seja, a questão não é a gente voltar para si, para vínculos, voltar para ciclos de relacionamento e etc. O problema é a gente voltar achando que o que aconteceu foi uma pura invenção da nossa cabeça. E voltar esquecendo faz a gente repetir isso ao longo da vida, repetir padrões, padrões de escolha, como a gente escolhe pessoas, como a gente escolhe relações, como a gente se coloca em certas situações, não sempre, mas também pode estar relacionado a isso, que é a gente ter uma dificuldade de sistematizar a nossa memória e sempre entrar em situações porque o que a gente guardou foram as coisas boas. A gente se apegou a algumas características interessantes e quando essa característica se aponta em outra pessoa, em outro contexto, a gente lembra dessa característica com um bom saudosismo e entra nessa característica e o ciclo vai se repetir porque ele guarda semelhanças. Aquela coisa da psicanálise, né? Repetir, recordar, elaborar, também tem um certo sentido. A gente vai repetindo coisas, vendo as coisas acontecendo várias vezes, vai recordando das coisas que estão acontecendo até a gente conseguir elaborar. O que seria elaborar aqui nesse contexto? Não necessariamente na psicanálise, pode ser que seja parecido. Aqui, elaborar significa nomear as coisas, nomear os processos, entender onde eles começam, como eles terminam, se possível. Entender como as coisas acontecem, buscar uma explicação de uma situação, em vez de ignorar a situação só porque ela já passou e, por ter passado, a gente não quer revivê-la de novo. Eu entendo que a gente consegue apagar certas coisas e que, às vezes, isso acontece num contexto muito forte da gente não querer reviver mesmo o passado. Esse texto que eu li de abertura, do Jorge Okubaro, vai falar sobre a imigração japonesa. O livro em si, que continua, vai falar sobre o que as pessoas descendentes de japoneses sofreram aqui no Brasil na época da ditadura militar, imigrantes japoneses, como sofreram perseguições aqui por conta da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial e etc. E vai mostrar como que, até hoje, não é raro que se escondam certas partes da história para que essas partes não marquem os conteúdos que foram de sofrimento, de, entre mil aspas, de fracasso, ou de insucesso, ou de muita dor. Lembrar de certas coisas também é reviver sofrimentos. Isso eu nunca vou negar. Mas a grande questão é, será que apagar essas coisas é resolver o sofrimento? Ou é a gente transformar e transportar o sofrimento para um outro lugar ressignificado? Será que, por termos apagado supostamente da nossa memória ou da nossa vivência alguma informação, essa informação para de nos cobrar, de nos latejar por dentro? Suspeito fortemente de que não, e de que a gente vai criando outros lugares afetivos e outros modos afetivos para tentar compreender isso, só que o problema é que são coisas que vão ficando nubladas na nossa mente, vão ficando tão confusas na nossa mente que a gente vai nomeando de mil e uma forma sem entender o que está acontecendo. De repente a gente já está lidando com um monstro aí de 7 cabeças que a gente não sabe nem de onde ele veio. Tudo porque a gente não nomeou e não está a fim de nomear, porque nomear é lidar com o passado, com o fantasma do passado, e às vezes a gente só quer se afastar deles. E claro, obviamente, que em alguns casos temos que ter cuidado e autocuidado na hora de pensar como que vai lidar com isso. Uma ajuda profissional pode ser importante, mas também uma escuta qualificada, um lugar de elaboração, de escrita, de colocar o nosso desejo, o sentimento, também podem ser importantes para a gente resgatar essas memórias.
E uma frase que eu gosto muito, né, do livro Os Afogados e os Sobreviventes, Os Delitos, os Castigos, as Penas, as Impunidades, que foi escrito por Primo Levi. O livro foi lançado em 2016 pela editora Paz e Terra, na 4ª edição. E lá na página 45, 47, a gente vai ler algo do tipo, algo que está escrito assim: ninguém pode saber por quanto tempo e a quais provas sua alma resistirá antes de dobrar-se ou de quebrar. Todo ser humano possui uma reserva de forças cuja medida lhe é desconhecida. Pode ser grande, pequena ou nula, e só a adversidade extrema lhe permite avaliá-la. Nunca se está no lugar do outro. Cada indivíduo é um objeto de tal modo complexo que é vão querer prever seu comportamento, ainda mais em situações extremas. Nem mesmo é possível antever o próprio comportamento. E Primo Levi, no outro livro que ele tem, que chama É Isto um Homem? Esse livro dele tem uma passagem muito importante que a psicanálise já usou para fazer alguns estudos sobre o trauma, sobre o desmentido, que ele conta como que era para ele os sonhos que ele tinha, os pesadelos que ele tinha no campo de concentração, porque Primo Levi é um judeu italiano que sobreviveu a Auschwitz. E ele vai contando nesses livros como foi suas experiências. O seu primeiro livro, depois que ele consegue sair, que ele é liberto, ou que ele consegue escapar, vamos chamar assim, É Isto um Homem? Ele vai dizer que dos pesadelos que ele tinha, o pior de todos, o que mais causava sofrimento nele, era quando ele sonhava que ele, por alguma razão, saía do campo, conseguia fugir e encontrava sua família e seus amigos e contava para essas pessoas o que ele viveu ali dentro. E quando ele contava o que ele viveu ali dentro, as pessoas falavam: não, isso não foi desse jeito. Não, você não viveu isso nada, não foi assim não foi tanto desse jeito não, você está inventando. E para ele isso dava uma angústia tão grande, tão profunda, que a psicanálise vai tratar num termo alemão que eu não sei qual que é o desmentido. O ato de desmentir nossas ações nos traumatizam, nos causam um lugar de invalidação, de mentira, nos coloca como pessoas impostoras, e a gente pode correr o risco, inclusive, de acreditar que nós somos uma fraude, que nós somos mentira, porque a gente não tem o domínio da memória totalmente, né? Nem como comprová-la. Mas quando a gente anota, por exemplo, quando a gente escreve a respeito, registra de alguma forma, a gente olha para ela. E olhar para nossa memória e falar assim: não, eu não estou exagerando não, eu sei do que aconteceu. Então, tratando-se de relacionamento, por exemplo, toda vez que você tiver que pensar em voltar a um relacionamento, pense em quantas vezes essa pessoa te invalidou. Relembre quantas vezes essa pessoa te fez sentir uma pessoa incapaz, incompetente, inútil. Lembre-se das discussões que você teve. Lembre de por que você terminou a primeira vez. Lembra que você era considerado um objeto. Lembra que você fazia tudo errado, nada estava suficiente. Lembra das ausências. Lembra das distâncias. Lembra do descaso. Lembra de tudo isso que produziu em você uma rejeição e uma aversão àquela situação. Lembra das violências simbólicas e concretas. Lembra de tudo que você sentiu falta e que não foi por falta de buscar. Essas faltas nunca foram preenchidas. E às vezes a pessoa só não podia preencher. Às vezes a pessoa só não tem essas condições de nos atender nas nossas demandas que são tão importantes para a gente, e as pessoas não são obrigadas, mas às vezes elas não conseguem mesmo, elas só não conseguem e em alguns casos elas não querem, mas não acontece. Lembre-se disso quando você pensar em reatar alguma situação desse modelo. Lembre que você saiu da situação por algum motivo, lembre que o estopim não foi necessariamente o motivo geral. Às vezes o motivo geral é aquela coisa que se desenvolve, desenrola e desabrocha ao longo do tempo. E ao longo do tempo vai fermentando, fermentando, até que o momento não cabe mais. No momento não funciona mais naquele contexto, e é isso que vai fazer você terminar. Lembre disso. Lembre que você tem o seu jeito e suas necessidades, suas demandas, e que isso também importa. Você também importa nessa vida. E o nosso desejo, ele é produzido nesse lugar. A gente passa a desejar o conhecido também, a rejeitar o que não é conhecido e temeroso.
E se a gente só constrói memórias boas, o nosso desejo ele vai apontar para a realização daquelas memórias boas. E só para finalizar e falar de um exemplo de desejo também, tem um conto que é da Omelete de Amora, de Benjamin. E Benjamin vai falar o seguinte, né? É um conto de um rei, mais ou menos assim. Um rei que ele estava com seu filho num momento de guerra e eles estavam fugindo da guerra e estavam tentando se esconder em algum lugar e eles vão para uma floresta. E nessa floresta, eles com fome, perdidos, ofegantes, desabrigados, eles avistaram uma casinha lá no fundo. E eles foram até aquela casinha. Eles bateram para serem acolhidos e protegidos da guerra e uma senhora os recebeu. E essa senhora falou assim para eles: não, fiquem aqui na sala, vou trazer alguma coisa para vocês beberem, fiquem aqui à vontade, eu vou preparar uma comida para vocês. E ela já se encaminhou direto para a cozinha, e lá nessa cozinha, ela preparou sobre essa comida, era uma omelete de amoras. E eles comeram aquela omelete de amora com tanta satisfação, com tanto gosto, com tanto prazer, que foi uma das melhores comidas que esse rei e esse filho já comeram em toda a vida. Acontece que o tempo passou e esse filho se tornou rei. E esse filho que se tornou rei era um rei profundamente melancólico e triste. E chegou um momento que ele estava com muita saudade daquela omelete de amoras. E ele vai, chama o seu cozinheiro, chefe, e fala para ele: olha, eu tenho aqui uma coisa para te pedir. Se você conseguir me entregar uma omelete de amora tão boa quanto eu comi, e ele foi e contou toda essa história para esse cozinheiro, né? Se você me entregar uma omelete de amora tão boa quanto eu comi daquela vez, e eu ficar satisfeito e gostar, e ela ficar igual, eu te dou uma recompensa e te dou também a minha filha. Essas coisas, né, de antigamente. Mas se você não entregar, pode se considerar uma pessoa morta. Aí aquele cozinheiro parou, pensou e virou pro rei e falou assim: rei, eu sei as medidas, eu sei o tempero, eu sei as especiarias que tem que usar, eu sei o modelo do corte, eu sei tudo como tem que fazer. Sei, inclusive, algumas orações que tem que ser feitas enquanto se prepara. Eu sei fazer tudo isso, mas eu nunca vou conseguir te colocar naquele lugar que você estava, eu não vou conseguir ter o seu pai do lado, eu não vou te dar aquele sentimento que você tinha de estar no desamparo, no frio e encontrar um abrigo, não vou te dar o sentimento que você teve ao ser recepcionado e abrigado por aquela senhora. Então, eu nunca vou te dar aquela omelete de amora. Aquela omelete de amora não existe mais. O que existe é o que eu vou fazer agora. E você não deseja tudo que você desejava antes, então não vai ser igual. Pode mandar me matar. E esse conto, eu acho que ele traz esse lugar do desejo baseado na memória, porque o que esse rei queria era o desejo que ele tinha por aquela coisa que ficou no passado, guardada com todos aqueles contextos do passado. O que ele vai comer agora participa de outros contextos e de outras excitações do momento. O gosto nunca vai ser idêntico. E às vezes a gente se apega tanto a uma coisa, se apega tanto a um ideal, a um desejo, a uma vontade, que a gente acaba não conseguindo reproduzir. E a gente busca para sempre algo que não vai existir mais, porque o nosso desejo está associado com uma certa memória. Então, entre o desejo de ficar e as memórias perdidas, existe uma infinidade de possibilidades. Vamos pensar melhor como que a gente tem lidado com o que a gente tem desejado e o quanto da nossa fragmentação da memória, o quanto da nossa distorção da memória ou da nossa alucinação da nossa memória produz em nós um desejo que nunca vai ser realizado. E às vezes ele pode se transformar em frustração e repetição de vínculos. Não permaneça em vínculos agressivos, tóxicos e dolorosos por conta de boas memórias que você teve. O seu desejo ele está em trânsito. Você já parou para pensar?
É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?